não fugindo muito daquilo que tem sido dito nesse lugar, através da vida dos nossos pastores, quero estar dando continuidade ao que o pastor Fábio ele ministrou na semana passada, acerca de Deus quer restaurar você, amém? Eu tenho plena e uma certeza absoluta de que essa é a vontade de Deus e o querer de Deus para todos nós. Uma restauração, mas uma restauração de dentro para fora, amém? E uma restauração que vai nos tornar maduros, certo? Não uma restauração qualquer que você hoje vai ser renovado para continuar a fazer tudo aquilo que Deus ele falou para que você não faça. Para que você tenha o seu fardo aliviado e volte para as mesmas práticas ou não decole na presença do Senhor. Deus ele quer restaurar você para um propósito. Repita, um propósito. Sim, Deus ele quer restaurar a cada um de nós todos os dias da nossa vida, mas sempre com um objetivo e com um propósito. Amém? O propósito do Senhor Jesus na vida de cada um de nós é que nós venhamos a dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos maduros. Porque uma árvore, um pé de manga, ele só pode produzir outras mangas, ele não pode produzir abacate ou coisas semelhantes. Ele vai só produzir mangas. Então, se você é um crente salvo, um cristão maduro, eu tenho certeza de que você vai produzir outros cristãos maduros. Amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Se puder espelhar aqui também, eu agradeço, tá, pessoal? Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler do verso 1 em diante. Amém? Se você não encontrou, se você está sem Bíblia, acompanhe aqui, mas eu vou usar a minha tradução. Amém? Diz, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré. E viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Era tão grande a quantidade que as suas redes romperam. Repita, romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Repita, afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eu acredito que a grande maioria de nós, se não todos, já ouviu falar sobre a pesca maravilhosa e o chamado dos primeiros discípulos de Jesus para o ministério que ele exerceu na terra durante 3 anos e meio. É interessante que Pedro, como o pastor ele trouxe na semana passada, ele foi um cara que deu muito trabalho, mas em momento algum Jesus desistiu de discipulá-lo. Em momento algum Jesus ele abriu mão de Pedro, muito pelo contrário. Até mesmo quando Satanás ele teve a oportunidade e pediu a Deus a sua alma, Jesus ele entra em intercessão, ele compra a briga de Pedro e agora intercede por Pedro e Pedro ele é salvo. Pedro ele é alguém que não tem a sua vida e nem o seu coração ceifado pelas armadilhas de Satanás. Jesus ele se coloca como um verdadeiro discipulador e como alguém que quer ver aquela pessoa dar certo, como alguém que quer ver aquela pessoa deslanchar e progredir. Talvez quando a gente começa a olhar o relacionamento de Jesus com Pedro, parece que às vezes Jesus ele era duro demais. Parece que às vezes Jesus ele queria que Pedro ele fosse confrontado propositalmente. E isso às vezes nos aflige, isso às vezes nos deixa indignados, porque isso nos ofende. Todas as vezes que você tiver um discipulador e ele te apertar,
e ele te colocar na parede para que você mude, não tome isso por ofensa. Pedro, ele já era Pedro, ou seja, era uma pedra, era alguém difícil, era alguém duro de se lidar, tanto de coração quanto de gênio. Quantas pessoas têm um tal de gênio forte e acham que é o gênio forte, mas na realidade ainda não tem um coração trocado pelo coração que o Senhor ele vai proporcionar? Que é uma promessa para todos aqueles que creem no seu Filho, que ele tirará o coração de pedra, colocará um coração de carne e encherá do teu espírito. O propósito na minha vida e na sua vida do Senhor Jesus é trocar o nosso coração. E nós sabemos que o coração não é um órgão, não é esse coração aqui. Eu gosto sempre de dar um exemplo muito simples, mas hoje eu sou casado, amo a minha esposa, tenho 4 filhos, tenho a minha irmã Glaucia aqui, o meu sobrinho, tenho o meu pai e a minha mãe que ainda são vivos. E se por acaso eu sofrer um acidente ou o meu coração do nada der um piripaque e eu tiver que remover este coração, se talvez na fila de transplante tiver um coração de um jovem, talvez da mesma idade que eu, mas que ele era um traficante, ou que ele era um homicida, ou que ele era um homossexual, e esse coração for enxertado em mim, certamente eu não vou acordar sendo nada do que ele é. Porque quando o Senhor e a Bíblia fala de coração, ele está falando da nossa mente. Deus, ele chegou um tempo, melhor dizendo, que Deus ele quer tratar com as nossas mentes. Quando eu falo isso, nós precisamos deixar de lado algumas emoções e alguns sentimentos. Você não vai virar uma pedra, você não vai ser Pedro, tá bom? Mas você precisa entender que Deus ele quer te fazer uma metanoia, quer mudar a sua mente, trazer uma mente de Cristo, uma mente do céu. Quando as pessoas nascem de novo, que é o propósito do Evangelho, quando Jesus ele olha e conversa com Nicodemos, e Nicodemos está falando, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus vai falar, você precisa nascer de novo. Mas na tradução real e original do grego vai estar falando, Jesus está falando para ele, você precisa nascer do alto, você precisa nascer do céu, você precisa ter uma mente de Cristo agora. Essa mente mundana, essa mente que ainda diz que eu faço, eu sou assim, eu não mudo, quem quiser me aceita, e Jesus já me aceita assim, precisa ser mudada e precisa ser transformada. A igreja ela precisa de um discipulado sério. Jesus, ele através do Espírito Santo, ele não vem com visitações como essa, porque eu acredito que o seu coração já está acalantado, eu acredito que só com o que aconteceu aqui, até esse momento, você já vai conseguir levar essa semana, rapidinho ao pé da letra, com todas as dificuldades, todas as barreiras que lhe forem impostas. Mas o Senhor, ele quer fazer muito mais do que isso. Ele quer que durante essa semana você não só seja uma pessoa que está acalantada, cheia do Espírito Santo, e não promova isso para frente. E simplesmente você pega esse aconchego, pega esse acalanto e começa a fazer dele um presente seu, quando na realidade Deus ele tem chamado você para dar essa amostra grátis para as pessoas que estão lá fora. E às vezes até as pessoas da sua própria família. Às vezes as pessoas que você tem desprezado e menosprezado, porque você ainda acha que você está certo, porque o seu gênio é assim, e eles têm que respeitar o seu gênio. Sabe, o pastor Mike, ele fala algo muito interessante. Ele fala, Deus vai ofender a nossa realidade. Deus hoje ele vai ofender a sua realidade. E mostrar que você precisa mudar sim, mesmo que ele te ame, mesmo que ele te aceite desse jeito, você precisa ser mudado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é um comprometimento que o Espírito Santo tem com cada um de nós. Por isso o Espírito Santo ele não nos deixa nem um dia, desde que nós não façamos com que o templo dele se torne um templo de pecado, um templo sujo, um templo cheio de coisas que não agrade a ele. Mesmo assim, ele sempre vai estar lutando por mim e por você, e me chamando e te chamando para o propósito do nosso Senhor Jesus. Amém? Pedro era alguém que ele tinha um gênio forte. E como o pastor Fábio disse na semana passada, ele era alguém que influenciava. E normalmente pessoas que têm um gênio forte e que influenciam, se elas não são transformadas pelo Espírito Santo, elas se tornam uma grande pedra no caminho daqueles que fazem a obra do Senhor. Hoje eu quero te perguntar, qual é o seu propósito? Ser essa pedra no caminho daqueles que fazem a obra do Senhor? Ou ser alguém que vai ser transformado e vai deixar que a pedra de esquina angular, que é o nosso Senhor Jesus, seja de fato aquela que é adorada e exaltada no nome do Senhor Jesus? Sabe, eu não posso querer tomar o lugar de Jesus, porque ele já é a pedra que a igreja é alicerçada, ele já é a pedra de esquina angular, ele já é a pedra que foi rejeitada, então eu não posso me colocar como a pedra que dá trabalho, que é rejeitada, todos eles precisam estar se movimentando ao meu redor. Eu preciso ser transformado, amém? Entenda, eu estou falando de mim mesmo, eu preciso ser transformado, todos nós precisamos ser transformados. E o propósito de Deus ele fica acima, entenda, o propósito de Deus sempre estará acima de qualquer dificuldade que nós tenhamos e de qualquer estilo de vida que nós venhamos a levar.
Se você é um escolhido de Deus, se você é uma escolhida de Deus, eu sinto muito te informar. Você, primeiro ponto, você não tem o livre-arbítrio, mas você pode ter uma livre agência. E com essa livre agência você só tem uma coisa, ou a perder, ou fazer as escolhas certas na presença de Deus. Eu vou te dar um exemplo claro para nós decorrermos aqui neste texto. Sansão, ele é alguém que é separado, ele é narizeu de Deus, ele é alguém que o Senhor falou, olha, este daqui está escolhido desde o ventre. Está entendendo? Esse daqui está separado para mim, ele é meu. Ele não vai poder tocar em fruto de vide, ou seja, nada que contenha uva. Ele não vai poder tocar em cadáver, ele não vai poder fazer algumas coisas. Porque eu sou com ele e ele tem um propósito para cumprir aqui na terra, lá dos céus. Amém? O pastor ele disse algo interessante ontem no treinamento de liderança. Ele falou, tudo que o Senhor nos revela aqui é um reflexo do que já acontece no céu. Amém? Tudo que o Senhor ele coloca no meu e no teu coração para fazer aqui é um reflexo do que já acontece no céu. Deus ele queria usar Sansão para isso, mas Sansão ele se desviou dos caminhos do Senhor. Sansão ele agora faz tudo aquilo que o Senhor falou para que ele não fizesse. Mesmo assim, no final da sua vida, o propósito de Deus ele foi concluído na vida de Sansão. Você hoje está esbarrando em diversos obstáculos que você mesmo tem colocado no seu caminho. Mas eu quero te dizer que assim como Deus fez na vida de Sansão, Ele vai fazer na sua vida. Nenhum propósito do Senhor cairá por terra, ainda que você diga, eu não quero mais fazer. No final da sua vida, você vai olhar, nem que seja no teu último fôlego de vida, e você vai falar assim, certamente o propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Agora, eu não tenho como dizer que a morte de Sansão foi algo glorioso. Que ele morreu fazendo o trabalho de um burro. Amém? Literalmente de um burro, um animal. Mesmo assim, ele teve o propósito de Deus concluído em sua vida. Mas como que nós queremos chegar no fim da nossa carreira cristã? Será que nós vamos chegar como Paulo, falando, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé? Sabe o que é combater o bom combate? É aquele cara que ele pode estar olhando um exército com 127 mil e ele ter apenas 300 como Gideão, mas ele vai para cima porque ele vai no nome do Senhor e com a estratégia do Senhor, tá entendendo? Quando se fala sobre estratégia, aqui nós voltamos para Pedro. Pedro ele era um pescador experiente, esse era o trabalho de Pedro. Pedro tinha sócios nesse trabalho. Então ele não era alguém que se aventurava em pescar, ele era alguém que tinha conhecimento. Amém? E a estratégia desses homens era uma que era certeira, como até hoje é certeira. Eles iam de madrugada pescar, porque eles sabiam que era muito mais fácil pegar peixes de madrugada. Mas ao amanhecer, eles não tinham pegado nada e eles já estavam lavando as redes. Amém? Eles estavam prontos para parar, prontos para desistir. Naquela noite, o plano dele foi frustrado e a estratégia dele foi frustrada. Talvez você viveu de planos e estratégias até esse momento, pelo seu autoconhecimento, pela sua autossuficiência. Mas hoje você vai entrar no querer e na vontade, na estratégia do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Que é uma estratégia simples, é uma estratégia que não passa de outra coisa, senão amar o teu próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas. Parece que é algo que é tão simples, mas a estratégia de Deus, ela por mais simples que seja, ela implica em deixar o nosso eu e viver a vida do nosso Senhor Jesus Cristo agora. Pedro, ele não pesca nada. Jesus, ele então chega pela manhã e pede para eles emprestarem o barco para que ele ministrasse. E Jesus, ele está fazendo a obra dele, ele prega, e logo que ele prega, logo que ele termina, entenda uma coisa, aquilo que é o propósito e o plano e o projeto de Deus, vem sempre em primeiro lugar. Repita, em primeiro lugar está o plano e o projeto de Deus para a minha vida. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos aproveitar as bênçãos que Deus tem nos proporcionado. Enquanto eu não colocar Deus como primícia na minha vida, ao amanhecer, ao tomar uma escolha, se eu vou ou se eu fico, se eu faço ou se eu não faço, se eu espero mais um pouco ou se eu faço agora, enquanto eu não entender que Deus tem que estar em primeiro lugar, o seu querer, a sua vontade e a sua obra, eu não vou prosperar, ainda que essa seja a vontade de Deus. Quantos estão como Sansão, andando em círculo, em círculo, em círculo, e não vão para lugar algum, porque não entenderam que mesmo que o propósito no final da sua vida seja concluído, ele deveria ser colocado em primeiro lugar, antes de tudo, porque ele vem de Deus. Comece a colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, aquele barco naquela madrugada, naquela manhã, não estava reservado para uma pesca. Aquele barco naquela madrugada, ao amanhecer, estava reservado para um grande sermão e para uma grande salvação de almas.
Talvez Deus ele está requerendo coisas de você como tem sido ministrado. Talvez Deus ele vai pedir para que você coloque o seu diploma no altar antes de abrir o seu negócio. Talvez Deus ele quer que você coloque a sua vida no altar antes de realizar aquele sonho. Por quê? Porque a sua vida, antes dela ser sua, ela foi comprada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a preço de sangue na cruz do Calvário. Aquele barco ele era para um propósito maior. Amém? Ele era para um propósito maior. Porém, depois do propósito maior, o Senhor Jesus ele dá uma nova estratégia. Repita, nova estratégia. E eu quero profetizar algo sobre a vida da igreja. Através do Espírito Santo, Jesus ele está dando novas estratégias para cada um que aqui está nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você está dando murro em ponta de faca até esse momento. Eu não sei, líder, se você está falando, eu não sei como eu vou fazer para multiplicar. Eu não sei, você, anfitrião, se você está falando, eu não sei como eu vou fazer para receber todo mundo na minha casa. Mas Deus, ele está dando estratégias novas para cada um de nós. Porque o projeto dele está em primeiro lugar na vida dessa igreja para a glória do Senhor Jesus. Jesus ele vai falar, Pedro, volta para o mar e lança a rede para o lado direito. E aí, talvez, quando o Senhor ele falar contigo, vai ser algo que você vai falar assim, Senhor, dessa forma não. Sabe, Jesus, eu tenho conhecimento de causa, já tentei de várias formas. Já fiz, sabe, o pastor disse aqui algo muito interessante, antes de eu subir aqui, eu peguei essa palavra para o meu coração, sobre o livro. O reino de Deus ao contrário, olha só, não é? E Pedro, ele vai falar assim, olha, imagino eu, tá? Uma analogia minha. Pedro pensando, cara, esse cara é carpinteiro, ele pode até entender de construção, de madeira, mas de peixe entendo eu. Mas ele olha para Jesus e fala assim, eu não pesquei nada, Senhor, mas mediante a sua palavra, repita, a sua palavra, eu lançarei a rede. Olha só a palavra do Senhor que é viva e eficaz, amém? Sobre uma palavra. Hoje você não está debaixo de uma palavra, você está sendo abundantemente aí, sendo cheio da palavra de Deus, através dos louvores, através da ministração, através de tudo que tem sido dito nesta noite. Apenas em uma noite de reunião, você está sendo cheio da palavra de Deus. E sob essa palavra, você amanhã precisa acordar e falar, Senhor, eu vou lançar a minha rede conforme o teu mandamento, conforme os teus estatutos, conforme a estratégia que o Senhor me proporcionou para essa segunda-feira. Na terça, o Senhor ele vai aparecer e vai falar, lança a rede de novo. E ainda ele vai falar o como, o aonde e a maneira certa. Está entendendo? Você não precisa mais viver dando cabeçada. A igreja tem sofrido e dado cabeçada à toa, quando na realidade nós estamos recheados de estratégias não nossas, mas que vêm de Deus, que vêm dos céus. Todas as vezes que você olhar para Deus e falar assim, Senhor, eu tenho vontade de fazer isso, eu sei que seria uma bênção para a tua obra, isso nasceu antes de tudo no coração de Deus. O livro de Filipenses, Paulo vai estar escrevendo para os filipenses falando assim, vocês estão progredindo, vocês estão prosperando, está muito legal a espiritualidade de vocês, mas não se ensoberbeçam, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. As coisas que você tem vontade de fazer na presença de Deus, não é porque você é bonzinho, não é porque você lê muita Bíblia, ou ora ou jejua, ou está na célula, mas porque Deus já colocou no seu coração, e a estratégia é que Ele vai realizar também no nome do Senhor Jesus. Pedro, ele lança a rede. Quando ele lança a rede, há uma grande pesca. Amém? Há uma grande pesca e essa grande pesca é muito intrigante. Porque quando ele lança essa rede, muitos peixes vêm, porém, essa rede ela começa a se rasgar. Amém? Essa rede começa a se rasgar e se romper. Mas era muito peixe, de maneira que ele tem que chamar o barco dos seus sócios, e os seus sócios também agora começam a puxar essas redes, de maneira que quase os dois barcos afundam. Então, haveria um desperdício, tanto de peixes, porque quando a rede começa a se rasgar, peixes eles começam a se soltar, peixes eles começam a escapar. E quando você chama o outro barco, você dá um risco para que os dois barcos viessem a naufragar, amém? Repita, nós estamos num processo de estrutura. Nós estamos num processo de estrutura. Por mais que Deus já tenha chamado, por mais que você já saiba qual é o seu papel na presença, na casa de Deus, na obra de Deus na célula, Deus ele está nos estruturando para algo maior e para pescas maiores. Entenda, a vontade de Deus, como diz a palavra, não é que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. E quando nós estamos vendo essas redes se romperem, nós vamos ver um grande desperdício. Repita, desperdício. E trabalho duplo. Porque aqueles mesmos peixes que ficavam naquela região, naquele pequeno mar, eles retornariam ali no outro dia e eles seriam pescados.
mas algo que, se eles tivessem estrutura, um trabalho que seria feito em um dia, agora passou a ser feito em outro dia. Deus, ele quer fazer, sabe o quê? Fazer com que eu e com você cumpramos o propósito dele no tempo determinado. Chega de atrasar a obra de Deus na nossa vida por causa do nosso eu, por causa do nosso ego, por causa do eu faço assim, eu sei, eu sou assim, eu não vou mudar. É um tempo de falar, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para Deus, não para mim. Não pensa quando a palavra fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável é para mim. Quem me dera, quem te dera se fosse assim, mas antes de tudo é para Deus. Deus, ele olha e fala assim, essa é a minha vontade. Sabe por quê? O próprio Filho de Deus, lá em Isaías 53 vai dizer que foi do agrado de Deus moê-lo, foi do agrado de Deus entregá-lo na cruz do Calvário, foi do agrado de Deus fazer tudo aquilo que a humanidade fez com Jesus. Imagina o que é do agrado de Deus quando é para mudar a mim e a você, de dentro para fora, me transformar e de transformar em um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente e uma criança melhor. Sabe? Todo mundo tem alguns clipes, alguns vídeos que mostram Deus chorando, que mostram Deus triste quando Jesus está sendo crucificado. É uma grande mentira. Isso agradou a Deus. Sabe? Você olha para aquela cena, Jesus sendo crucificado, o Filho de Deus, e Deus não estava chorando. Deus estava muito feliz porque o propósito dele tinha se cumprido na vida do seu próprio filho. Esse é o plano de Deus, a alegria de Deus. E ainda que eu e você passe no moinho, entre na fornalha, vai para a cova dos leões, tenha que enfrentar o gigante, tenha que enfrentar o exército, é do agrado de Deus que eu e você sejamos mudados e transformados. Jesus, ele era só um homem, ele também era 100% Deus, mas a partir daquele momento da cruz do Calvário, ele passou a ser rei e senhor, tá entendendo? O propósito e o plano de Deus é maior. Sempre foi e sempre será. E eles jogam a rede. As redes se rompem, a sociedade quase vai a pique, porque o outro barco era de Tiago e João, e a sociedade quase se acaba e todo mundo ia naufragar. E de nada haveria adiantado. Então esses barcos só iam ter uma utilidade se não fosse a graça e misericórdia de Deus. Que foi o quê? Para servir de altar para o Senhor Jesus pregar. Essa não é a vontade do Senhor Jesus. A graça e a misericórdia do Senhor Jesus fez com que aqueles 2 barcos não afundassem. Você sabia disso? Ele olhou para aqueles barcos e falou assim, pessoal, vocês não vão afundar. Tá? Isso foi só uma experiência que eu quis te proporcionar para vocês. Talvez você já teve experiências com Deus. Talvez você já falou assim, eu já tive tanta experiência com Deus, já senti tanta presença de Deus, Deus já falou tanto comigo, nossa, Deus descia, praticamente sentava do meu lado e falava comigo, e hoje não acontece mais isso, chega de viver de experiência, amém? Sabe quando você está no mercado, e aí tem aquele monte de coisa, né? Você vai nesses mercados grandes, na Tiradentes não, que o pessoal, eles acham que a gente vai comer tudo, mas você vai nos mercados lá da Jacopé-Pêssego para lá, tem aquelas amostras grátis. Então você pega a amostra grátis de café, você pega a amostra grátis de bolacha, você pega a amostra grátis de tudo. Mas isso não vai te sustentar, tá entendendo? Isso não vai matar a sua fome. E ter só uma experiência ou outra com Deus não vai sustentar, não vai matar a fome. Quem vive de experiência é alguém que está vendo se uma coisa vai dar certo, tá entendendo? E o sangue do Senhor Jesus já deu certo na minha e na tua vida. Eu não posso ficar vivendo de experiência. Eu vou ver se Jesus é bom, vou ver se essa igreja é boa, vou ver se a célula é boa, eu vou ver se melhorou o louvor. Para de viver de experiência. Ei, fala assim, olha, ainda que pareça que não está bom, está me alimentando, eu vou comer essa farinha, eu vou comer esse feijão, porque vai me dar sustento e vai me fazer ser maduro. Chega de viver de experiência. Jesus, ele quer amadurecer a mim e a você. Chega. Um espanto se toma deles, amém? Primeira coisa, quando Deus ele aparece para nós, quando Jesus ele fala assim, eu estou falando contigo, nós somos tomados de um grande temor. Pedro, ele logo quer tirar, sabe, o dele da reta. Ele fala, não, olha só, sai perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Em outras palavras, Pedro está falando assim, foi muito legal viver essa experiência, mas olha, sai, não é para mim. Amém? Pedro está falando assim, se retira da minha presença, eu sou um homem pecador, eu preciso ficar aqui com os meus barquinhos. Mas Deus, ele tem uma palavra imperativa, amém? A palavra de Deus, ela não vai cair por terra. Pedro, ele deveria ter entendido que assim como a palavra que o Senhor Jesus mandou para ele lançar a rede, a próxima palavra que Jesus lançaria para ele também não iria cair por terra, ainda que em João 21, que nós já vamos chegar lá, ele tentasse fazer com que ela caísse.
E Jesus fala assim, não, nada disso. Vinde após mim, porque agora vocês serão pescadores de homens, está entendendo? Deus ele vai te chamar para algo e você não vai ter para onde correr, você não vai ter para onde fugir, porque o propósito de Deus na sua vida vai ser concretizado, ainda que você queira voltar para trás. Ainda que você tenha sido discipulado, tenha sido afrontado, tenha sido totalmente afrontado de fato pelo Espírito Santo por uma mudança de vida e você, mesmo assim, endureceu o seu coração. Abra sua Bíblia em João 21. Vou correr bastante aqui, Deus já falou bastante nesse lugar. Espera para mim aqui, por gentileza. João 21. Vamos ler até o 11, se não me falha a memória. Depois disso tudo, tá, gente? Depois de tudo que o pastor ministrou na semana passada, se você faltou na semana passada, você vai entrar no nosso canal do YouTube, amém? E você, para pegar o fio da ninhada dessa ministração de hoje, você vai assistir a ministração da semana passada com o pastor Fábio, amém? Eu posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. Depois disso tudo, da crucificação e até ressurreição, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram. Mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Segura aqui, não tira não, pode deixar aí. Lembra que eu falei sobre você estar andando em círculos? Lembra que eu falei sobre quando você não está no querer da vontade de Deus, nada vai para frente? Mesmo com a atenção do seu líder, mesmo com a atenção do pastorado, mesmo com a dedicação de outros irmãos, querendo abençoar a sua vida e sempre te ministrando e sempre dando a vida por você, nada muda se você não muda e não toma atitudes de mudança. Mesmo depois de 3 anos e meio de discipulado com o próprio Cristo, Pedro ele volta a fazer a mesma coisa. Pedro, ele volta para o mesmo lugar. Hoje, você pode olhar e falar assim, já era para mim estar muito longe, mas eu ainda estou no mesmo lugar. Já era para mim ter avançado, mas eu fiz tanta burrada, eu dei tanta cabeçada, eu fiz tanta coisa, olhando para mim mesmo e falando assim, não importa, eu não ligo para o que os outros pensam. O importante é que Jesus me ama. O importante é que eu vou fazer, Jesus vai me perdoar e logo, logo eu vou estar de volta no mesmo lugar que eu estava. Esse não é o propósito, sabe? Você pode até voltar para o louvor, amém? Amém? Você pode até voltar para a liderança de célula. Você pode até voltar para o grupo de jovens. Você pode até voltar para a sua célula. Mas o propósito de Deus não é que você voltasse e estivesse no mesmo lugar. Nunca foi e nunca será. Isso é frustrante e vergonhoso, porque se eu não me envergonhar por uma coisa dessa, eu não sei mais o que eu faço na presença de Deus. Se hoje isso não ofender a sua realidade e o seu caráter, eu não sei o que você está fazendo na presença de Deus. Você acha bonito ficar indo e voltando para o mesmo lugar? Esse nunca foi e nunca será o plano do nosso Senhor Jesus para a sua vida. Por isso que Paulo ele vai ser bem enfático, ele vai falar, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ele fala, eu esqueci dos assassinatos, eu esqueci da perseguição, eu esqueci das calúnias, das injúrias, eu esqueci de tudo. O que aconteceu ontem aconteceu, eu prossigo para o alvo e o meu alvo é Cristo. Se você hoje está voltando para trás, está retrocedendo, significa que o seu alvo ainda nunca foi Cristo. Nunca foi o céu. Nunca foi nada daquilo que a Bíblia mostra que está preparado para mim e para você. Nunca. Vamos prosseguir. Ao amanhecer, novamente, a cena se repete. Quem vive de experiência é triste. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, amém? Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não responderam eles. Entenda uma coisa, segura aqui. Jesus, como o pastor Fábio disse na semana passada, já chega para eles falando, filhos, para ver se eles conseguiam reconhecer, amém? Porque eles já não tinham reconhecido. Aí Jesus fala, filhos, para ver se, sabe, tinha alguma coisa que ia fazer com que a memória deles se retornasse. Tem uma coisa que a gente acha que Deus tem, que é nós que temos, que é uma tal de amnésia, sabe? O rei Ezequias, vou dar um exemplo rápido, o rei Ezequias, quando o profeta chega na casa dele e fala assim, olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer e não vai viver. Aí ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a falar para Deus, Deus, lembra de que eu andei nos teus caminhos, lembra de que eu tirei os altares, lembra que eu fui fiel à tua obra, como se Deus tivesse amnésia. Na realidade, quando Deus usa o homem de Deus para falar com você, ele quer que você se lembre
da onde você caiu, sabe? Quando ele está escrevendo a carta lá também, João, para a igreja, lá para as 7 igrejas da Ásia, ele fala, lembra-te de onde caíste e te levanta. É você que tem que lembrar hoje. Está entendendo? Você que tem que fazer uma autoanálise, volta lá atrás, se é para voltar para trás, volta para se arrepender, mas não volta para ficar no mesmo lugar, não, em nome do Senhor Jesus. Reconhece quem está falando contigo. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito, a mesma cena do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar e saltou na água. Segura aqui. Existe uma coisa que eu ministrei aqui no TCD essa semana, que é algo que o Senhor Jesus ele tem um prazer em nos dar, amém? Que é uma veste nova. É uma veste de santidade. Todos os dias da nossa vida, as misericórdias do Senhor, elas se renovam. E quando elas se renovam, eu recebo uma veste de santidade. Não importa o pecado que eu pratiquei ontem, desde que eu tenha me arrependido, o Senhor ele está me santificando gradativamente. Porém, eu não posso continuar com as mesmas coisas de ontem. Essa veste nova não é só uma veste bonita. Eu dei um exemplo e eu quero dar esse exemplo de novo. Eu tenho 2 filhas e eu vejo que a mãe delas arruma elas para vir para o culto, para ir para os outros lugares e deixam elas toda pomposa. E quando deixa elas todas pomposas, a mãe delas mesmo fala assim, não dá chocolate para elas, não dá pirulito, não dá bolacha para que elas não sujem as suas roupas, amém? E quando eu vejo que alguém vacilou, ou o vizinho, ou o irmão aqui deu alguma coisa, logo elas já se sujam um pouco, mas elas são crianças, amém? Elas são alguém que foram adornadas, mas que se sujaram porque ainda não tem consciência, ainda não tem, sabe, uma estrutura para manter a sua vestimenta limpa. Elas estão adornadas, mas elas não têm estrutura para manter as vestes limpas, mas elas são bebês ainda. Porém, eu tenho 2 que são já um pouquinho mais velhos, que a mãe deles faz a mesma coisa. E eles eu posso cobrar, eu posso chegar e falar assim, não se suja. Então ele sabe comer, ele sabe se alimentar, ele não vai sujar a vestimenta dele. Esse é o plano de Deus para filhos maduros. Talvez você viveu um tempo de uma suposta graça, que você estava aprendendo, caminhando, engatinhando. E aí, às vezes, sabe, Satanás vinha com um chocolatinho e você sujava essa veste. Talvez Satanás vinha com pirulito, com biscoito e você sujava essa veste. Mas hoje o Senhor está direcionando essa palavra a pessoas que estão aí no nível de maturidade que você não pode mais se lambuzar com qualquer coisa. Você tem que aprender a comer alimento que vai te fazer bem e que não vai sujar as suas vestes, amém? Um pequeno detalhe nesse monte de coisa que nós estamos escutando hoje é que passa um tempo, nós não podemos mais vestir os filhos pequeninos com roupas pequeninas. Então, o meu filho ele já quer andar que nem eu. Meu filho ele pede para mim comprar um terno para ele pede para mim comprar um sapato, porque ele está querendo ser alguém que parece mais maduro, certo? E quando eu e você, que somos cristãos, nós estamos tendo esse entendimento que precisamos ser mais maduros, nós já não podemos simplesmente ficar pedindo perdão para Deus, troca minha veste, porque isso é algo que acontece naturalmente todas as manhãs, amém? Todas as manhãs. Todas as manhãs Jesus está disposto a vir falar para você de novo, é desse jeito. É desse jeito. Jesus não tem problema nenhum em falar isso para você. Mas é um tempo do povo de Deus, daqueles que são filhos maduros, daqueles que são ruiosos, que não são mais tecnons, olhar e falar assim, Senhor Jesus, eu sei que a minha veste já está limpa, mas por cima dela, eu quero o que está escrito em Efésios 6:10. Me reveste da armadura de Deus, põe em mim o capacete da salvação, cinja os meus lombos com a justiça, põe em mim a couraça da verdade, calça os meus pés na preparação do evangelho da paz, me dá o escudo da fé e também a palavra do Espírito que é, ou a espada do Espírito que é a tua palavra. É um tempo da igreja pedir revestimento para resistir no dia mal. Revestimento não é para você ficar pagando de pomposo, que eu sou super cristão, eu sei manusear bem a palavra, eu tenho fé, olha só como eu sou salvo, não. É para você resistir no dia mal, porque o dia mal vem e não derruba nem de meia dúzia e nem de dúzia, não derruba é de monte. Por quê? Porque o crente não se reveste, o crente não busca Deus, o crente não quer a palavra, ele não quer, sabe, se mostrar cristão de verdade. É o tempo dos filhos maduros para Senhor, me reveste da tua armadura, porque eu sei que o dia mal ele virá. Está pensando que a gente vai viver só de cursos como esse? Está pensando que você vai viver só de experiências boas? Esse é o problema. A última experiência de Pedro não foi muito boa não, mas ela foi com Cristo e para glorificar o nome de Cristo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Vai chegar uma época na minha, na tua vida, que o dia mal ele vai chegar e ele vai ter que acontecer. E se você não estiver revestido, você vai negar Jesus. Pedro, ele estava não só despido aqui de roupa,
Mas o espírito dele ainda estava despido da armadura de Deus. Todas as vezes que o nosso espírito está despido da armadura de Deus, nós negamos Jesus. Seja em atitude, seja em ato, seja em palavra, seja dentro da nossa casa, nós negamos Jesus. Você acha que Pedro ele negou Jesus por quê? Porque um pouquinho antes Jesus já tinha falado para ele: Pedro, quando você se converter, você vai guiar a muitos dos seus irmãos. Está entendendo? Pedro não era convertido, só pode ter vestes novas. E vestes de armadura mesmo, é a armadura de Deus quem é convertido. E aí você não vai negar Jesus. Você não vai trocar Jesus por um prato de lentilha. Você não vai sujar sua veste nova. Está entendendo? Você precisa se converter. Essa é a realidade. O que Jesus está falando para mim e para você hoje, nós precisamos nos converter. E o que é uma conversão? Se eu estou indo para o norte a 500 km por hora, quando Jesus aparece para mim, assim como ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco, eu posso estar 500, 900 km por hora indo para o norte. Mas quando Jesus aparece e fala, vai para o sul, eu faço uma conversão urgente na mesma hora e vou para o sul a 1.000, a 2.000 por hora. Isso é conversão. Jesus, ele é radical para me mudar e para te mudar, para me transformar e para te transformar, assim como ele foi com Pedro. E Jesus não vai dar boio para aqueles que ele tem propósito. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Pode virar. Jesus disse, tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes. No entanto, a rede não arrebentou. No entanto, a rede não? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só até aqui, deixa esse versículo aí para mim, por favor. Mesmo com todas as falhas de Pedro, mesmo com Pedro voltando para o mesmo lugar, mesmo com Pedro estando ali, andando em círculos e sendo uma influência para aqueles que o seguiam, sendo uma influência para aqueles que estavam com ele, ele volta a fazer as mesmas práticas, mesmo ele tendo 3 anos de discipulado com o Senhor Jesus, ele volta a fazer as mesmas coisas, ele volta a ser pescador de peixes. Jesus já tinha lançado uma palavra imperativa sobre a vida dele. Vocês não são mais pescadores de peixe, vocês agora são pescadores de homens, vocês agora têm um outro propósito, repita, outro propósito. Até esse momento você pode até ter parecido que o propósito de Deus na sua vida está caminhando. Está fluindo. Mas hoje Jesus está falando, você precisa voltar para o meu propósito. Volta para o meu propósito. Volta para o meu propósito. Isso é uma voz imperativa do Espírito Santo e de Jesus falando para mim e para você. Nós precisamos voltar para o centro e para o querer da vontade de Deus. Precisamos voltar urgente. Mesmo assim, Jesus ele vai lá e dá uma experiência parecida. Repita, parecida. Parece que ela é igual, mas ela não é igual, ela é parecida. Nessa experiência, aqui o Senhor ele vai começar a acalentar um pouco mais o seu coração. Essa experiência ela foi parecida porque Deus aqui ele já tinha estruturado, amém? Deus ele já tinha estruturado Pedro e Pedro não sabia. Deus já tinha alicerçado Pedro, já tinha convertido Pedro e Pedro ainda não sabia. Talvez você é um convertido, já está firme, já está alicerçado, mas ainda está cheio de dúvidas e de temores. É um tempo que hoje o Senhor Jesus ele vai mostrar através dessa palavra que você já pode prosseguir, você já pode caminhar. Chega de ficar no mesmo lugar, você não precisa mais ficar no mesmo lugar. Jesus já te estruturou. Talvez você já está revestido e nem sabe. Talvez você já está renovado e nem sabe. Talvez você já está restituído e nem sabe. Por isso que Jesus ele teve que aparecer para Pedro novamente e ter aquele diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na realidade, todas as vezes que Jesus perguntou, ele está falando, então apacenta as minhas ovelhas, alimenta e apacenta. Ele falou assim, chega então, se você me ama, se você já entendeu que eu sou o único caminho, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por mim, você só precisa fazer uma coisa, apacenta, alimenta e apacenta as vidas que estão aí fora e a vida da sua família. Entendeu? A rede não se arrebentou. Deus ele vai trabalhar, entenda uma coisa que eu vou falar agora, líderes de célula recebam isso em nome do Senhor Jesus, anfitriões. Deus, ele vai trabalhar com metas, amém? Deus ele vai trabalhar conosco com metas. Igreja Batista Ebenezer, Deus ele vai trabalhar conosco com metas. Nós não vamos mais ficar pescando aleatoriamente. Sabe, não é cada um vai pegar uma vara de pescar, vai chegar na beira do mar, na beira do rio, na beira da represa, sei lá, e lançar.
E aí de vez em quando um vai pegar um, outro vai pegar outro vai pegar outro. Não chega. É tempo da gente pescar com rede, amém? É tempo da igreja ser ousada. É tempo de você falar para a sua célula assim, nós vamos evangelizar. E se cada um de nós ganhar mais um, a gente dobra, a gente multiplica. É tempo de você olhar para o seu líder e falar assim, vamos para cima. Se eu e você ganhar mais um, já são 2. E aí assim sucessivamente. É tempo do anfitrião chegar para o líder e falar assim, vamos evangelizar a minha vizinhança, o meu prédio, eu não sei. Mas vamos ganhar pelo menos 2 pessoas para o Senhor Jesus Cristo nesse mês, nessa semana, nesse semestre, eu não sei. Mas traça uma meta, porque Jesus ele está falando através dessa palavra. Olha aquele número 153 ali. Nós não vamos pescar aleatoriamente e a estratégia de Deus será santa, pura e agradável para Ele. Amém? Isso me intriga muito, esse número 153, e durante muito tempo eu pesquisei, eu cheguei a uma conclusão através de mergulhar na Bíblia Sagrada. Primeiro ponto, eu entendi que aqueles homens tinham amadurecido e que eles agora tinham estrutura. E que a ferramenta que eles tinham estrutura. Porque era uma rede, não uma rede qualquer. Era uma rede que não se rasgava. Mesmo que os peixes eram muito grandes e mesmo que a pesca ela fosse algo muito difícil, essa rede ela não se rasgava, amém? Entenda uma coisa, outra coisa que eu entendo, Pedro agora tem estrutura, porque ali diz que Pedro entrou no barco e levou a rede para a praia. Pedro pega essa rede com a sua própria mão e agora carrega para a praia. Ele não põe mais jugo em ninguém. Lembra que ele quase fez um outro barco se afundar? Pedro ele não põe mais jugo em ninguém, ele não põe mais peso em ninguém. E ele não leva mais ninguém ao risco de naufragar. Alguém que é maduro é assim. Ele pega o seu fardo, ele entende que o fardo é dele. Ele entende que ele não pode colocar um jugo sobre outra pessoa. Então você que é alguém que está dando trabalho para o seu líder de célula, para o pastorado, entenda. Você precisa amadurecer, entender que esse jugo, que esse fardo é seu. E a boa notícia é que ele já é de Jesus, então ele é suave e ele é leve. Chega de ser essa pessoa que dá trabalho e que está quase fazendo outros naufragarem na fé. Sabe, a gente nunca vai naufragar sozinho, porque a gente é um corpo. Se você entender que você é um corpo, que você é igreja, você tem que entender que você nunca vai naufragar sozinho. Você sempre vai levar mais gente com você. Aqui, olha só. Ele levou para pescar todo mundo, porque os discípulos falaram, nós vamos com você também. Se Jesus não tivesse intervido aqui, como seria? Mas Jesus ele interviu para mostrar para Pedro, Pedro, você já tem estrutura, Pedro. Você não precisa mais estar pescando peixe essas horas não, você pode já estar pescando homem. Está entendendo? E me aprofundando nos estudos, eu me intriguei, porque esse número 153 aqui, já há muitos anos, mas há pouco tempo eu descobri algo muito curioso. Nos tempos da Bíblia, só existiam catalogados no mundo inteiro 153 peixes. Vocês sabiam disso? Nos tempos bíblicos, só existiam catalogados como espécies, repita, espécies, 153 peixes. Todas as vezes que eu e você olhamos para o traficante, dentro de nós, a gente de fato fala assim, acho que Deus não vai salvar. Quando eu estou indo para o shopping com meus filhos, com a minha esposa, e eu passo ali naquela avenida, no Parque do Carmo, eu olho para aquele travesti e falo, dentro de mim, Deus ele não vai salvar esse povo. Quando eu olho para um aidético em fase terminal, eu olho e falo assim, esse daí não tem mais jeito. Eu olho para as pessoas, e talvez você tenha olhado até mesmo para pessoas dentro da sua família e falado, esse daí não tem mais jeito. Você olha para aquela pessoa e taxa ele como uma espécie. É uma espécie que Deus não pode salvar. Chegou a um ponto aí, é uma espécie que é impossível que Deus salve. Você olha para o assassino e você fala, não, esse daí, meu, quem acredita que Deus salvaria Lázaro? O Lázaro agora, tá, gente? O Lázaro que estava dando trabalho. Fala a verdade. Fala a verdade. Você olha e fala assim, não, esse daí vai morrer. E a gente começa, dentro de nós mesmos, a criar uma verdade acerca disso. E eu olho às vezes para pessoas da minha família e falo, Deus não pode salvar essa daí. Essa espécie chegou a um ponto que esse daí Deus desprezou. Esse daí não é um eleito de Deus. Esse aí não é um predestinado. Esse aí foi predestinado para isso mesmo. Sabe, e nós começamos mesmo com estrutura, mesmo com uma rede boa, mesmo com força, deixar peixes escapar, amém? Começamos a agir como filhos pequenos ainda, como filhos imaturos, e começamos a deixar peixes escapar. Deixamos a nossa fé naufragar e ainda fazemos a fé daquele que poderia crer em Jesus naufragar também. Mas, quando Deus, ele deixa na palavra sagrada 153 peixes, ele está falando assim, Pedro,
Eu estou te dando estrutura. Entenda uma coisa, eu tenho poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Para todas as vezes que você ou a minha igreja lançar a rede, eu salvar o traficante, o macumbeiro, o travesti, o assassino, a prostituta, o drogado, o viciado, o aidético, todos aqueles que creem em mim serão salvos. Jesus, ele deixou isso aqui para mostrar assim, toda espécie, não importa se está lá na droga, se está no crime, se é da irmandade, se é de aquilo, se é do comando ou se não é. Jesus, ele pode salvar e ele vai salvar. Nós não vamos deixar mais peixe nenhum escapar da rede que nós estaremos lançando. Chega, igreja. Chega, é um tempo da gente lançar a rede e falar que nem Pedro, não, eu vou arrastar para a praia. Por quê? Porque eu estou indo apresentar esses peixes para aquele que me pediu, que é Jesus. Jesus não pede nada para mim e para você. A única coisa é a grande comissão: ide e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e fazendo discípulo. Se você tem preguiça, se você tem medo, se você não tem disponibilidade, Jesus hoje está te dando. Ele fala assim como ele falou para Pedro: apacenta, alimenta e apacenta. Apacenta, alimenta e apacenta. Apacenta, alimenta e apacenta. E Deus pode ter certeza que Ele vai te dar o suprimento. Todo pastor, entenda uma coisa, todo pastor ele só tem um trabalho. É cuidar das ovelhas e levar ela para pastos verdejantes. Sabe, o pastor ele não planta. O pastor ele só olha para um pasto, ele fala: aquele pasto é bom para minhas ovelhas, eu vou levar elas para comerem ali. E ela leva elas para esse lugar e ali elas se alimentam. E enquanto elas se alimentam, ele fica na intercessão, para que o lobo não venha, para que o urso não venha, para que o leão não venha. Talvez você está falando: eu não tenho suprimento suficiente para alimentar as pessoas. Eu não tenho bagagem suficiente para ganhar a minha família. Eu não tenho alimento espiritual e muito menos uma vida no altar fiel para conseguir alimentar a minha família espiritualmente para que eles se convertam ao Senhor Jesus. Mas eu quero dizer, você só precisa encontrar o lugar certo, amém? Você só precisa encontrar o lugar certo, o pasto certo. E o Espírito Santo ele vai te direcionar para o pasto certo. Porque o Salmo de número 23 vai falar: Ele me levará a pastos verdejantes. Está entendendo? O bom pastor é aquele que te leva. E o bom pastor, ele é Jesus. Ele já deu a vida para você. Você vai ser renovado, amém? Como eu acredito que já foi e alguns ainda estão sendo. Mas para ter maturidade, para dar frutos maduros. Está entendendo? Frutos maduros. O fruto maduro ele é atrativo. Entenda uma coisa e aqui eu vou encerrar. O fruto maduro ele é atrativo. Quem já passou perto de um pé de manga em novembro? Quem já passou? Levanta a mão. Poucas pessoas, hein? Eu também nunca passei. Quem já passou perto de um pé de manga no meio do ano? Levanta a mão. Wallace. Quem já passou perto de um pé de fruta na época que era a época dessa fruta, desse pé dar o fruto, e numa época que não era o tempo desse pé dar o fruto? Normalmente goiaba. Né? Tem muito assim. Então a gente passa perto de um pé de goiaba numa época que não é dele dar fruto e a gente só vê a goiaba, vê elas verdes. Aquilo não é atrativo, aquilo não cheira. Mas quando você passa perto de um pé de goiaba, quando é a época de goiaba, o cheiro exala na rua inteira, tá entendendo? Porque o fruto está maduro, o fruto está pronto para ser consumido. O fruto está pronto para alimentar. A árvore ela está florida, ela está dando não somente sombra, amém? Não somente sombra, mas ela também está dando alimento. É isso que o cristão ele precisa ser esse fruto maduro, que as pessoas vão olhar e vão se atrair pelo cheiro, tá entendendo? Isso é um processo. Talvez você olhe e fale assim: eu ainda não estou maduro, mas é inegável que você é um fruto bom. Tá entendendo? Sabe por que eu falo isso? Porque mesmo que Pedro não estava maduro, entenda, mesmo que Pedro não estava maduro, quando ele está seguindo Jesus de longe, e as pessoas começam a querer crucificar Jesus, a bater em Jesus, toda vez que Pedro passava, alguém falava: você andava com ele? E Pedro: não, eu não andava com ele, eu não conheço esse homem. Sabe, é inegável. E aí outro falava: você andava com ele sim, você até fala como ele, tá entendendo? Ei, aquilo que Jesus é, Pedro estava se transformando em um filho de Deus. E não adianta, é inegável, ainda que não seja a época de você dar fruto. As pessoas vão olhar e vão falar assim: você tem alguma coisa de diferente, eu ainda não consigo discernir o que é. Eu não sei se você é crente, eu não sei se você é gospel, eu não sei se você é evangélico, mas alguma coisa tem de diferente. Aí cabe a você, se você vai ser fiel ou se você vai fazer que nem Pedro.
cabe a você. Isso é uma escolha, uma decisão única e exclusivamente sua. Mas você não vai conseguir fugir. Você não vai conseguir fugir. A goiaba, ela pode estar verde. Amém? Ela pode estar verde, mas todo mundo sabe que é goiaba. Pedrão, ele podia ainda estar verde, estar amadurecendo. Mas todo mundo olhava e falava assim, você andou com ele. Você fala como ele, você come como ele. Sabe o que é? Ao chegar ao ponto da pessoa andar 3 anos e meio com Jesus e comer como ele. Pedro, ele no partir do pão, eu imagino que os outros discípulos falavam, Pedro aprendeu, está partindo um pão igualzinho Jesus partia. Teve esse privilégio de não viver só de experiências, mas de andar com Deus, viver com Deus. O nosso irmão Jó, ele fala assim, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora eu ando com Ele, agora eu conheço de experiência e de vida, de vivência. Deus, ele veio e ele tratou comigo, ele trabalhou comigo. Deus hoje ele quer fazer você alguém que não é só restaurado, mas alguém que é restaurado para ser um fruto maduro, amém? Porque Deus ele não vai ficar restaurando toda hora um pezinho, sabe? Paulo plantou, Apolo regou e quem deu o crescimento foi? Deus ele vai dar o crescimento. Eu não sei quem plantou, não sei quem está regando, mas eu te garanto, Deus, ele vai fazer um monte de mudinha nessa noite de hoje e começar a crescer. E vocês vão ver o que Deus vai fazer neste lugar, no bairro Cidade Tiradentes e, antes de tudo, na família de cada um de nós, para a glória do Senhor Jesus. Você crê nisso? Fique de pé em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Eu tenho 2 minutos e nesses 2 minutos eu vou fazer uma oração por você, amém? Eu quero que você entenda que maturidade não é andar com as próprias pernas, no sentido de agora eu posso, eu sei, eu faço e aconteça, amém? Mas maturidade na presença de Deus é entender que todas as vezes que o Espírito Santo falar comigo, eu sei que Ele é o meu tutor. E que Ele vai me direcionar para o lugar certo, para fazer a coisa certa, na hora certa e no tempo certo, amém? Então você vai orar para pedir, sabe o que para Deus nessa noite de hoje? Você vai orar para pedir para ser direcionado pelo Espírito Santo em todas as suas atitudes. Nós vamos orar para pedir para o Espírito Santo de Deus, para nós sermos direcionados em todas as nossas atitudes.